Hoje você vai aprender a fazer um detergente líquido, gente, maravilhoso. Maravilhoso para você tirar gordura de panela, arear suas panelas, até mesmo a pia. Então fiquem ligados que no final do vídeo eu vou fazer o teste com vocês. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, prestem bastante atenção, tá? Na receita de hoje, porque eu vou dar detalhes e vou dar dicas para vocês, tá? Tanto para quem tá passando com problema no frio aí com os sabões, tanto outros tipos de problemas, tá? Eu vou fazer alguns tipos de problemas aqui para vocês conseguirem resolverem, porque eu tô vendo muito aqui, depois que o álcool 70 saiu do mercado, o povo tá mudando o etanol e tal, e não tá sabendo lidar com as coisas. Então, vou mostrar aqui para vocês o que tem acontecido bastante. Eu já fiz isso num vídeo, mas acho que ninguém viu, mas eu vou fazer de novo só para mostrar para vocês novamente. Então, fica ligado no vídeo, tá? Não pula nada, porque vai ser bem importante. Ali, ó, no copo que eu comecei, eu coloquei 200 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo. E 200 ml de álcool 70%, tá? Agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de soda cáustica em escamas, 99%. Ó, uma coisa assim que eu sempre tenho reclamação, o povo falando, Bernardo, não tá pegando ponto nem de traço nem de vela. Por quê? Gente, normalmente é porque a soda que vocês estão comprando é ruim. Aqui na descrição eu deixo as melhores sodas aqui para vocês. Também no meu grupo de vendas tem essa soda aí que eu uso, tá? Que eu mando para todo o Brasil. Lembrando que ela é baratinha. Só você entrar no grupo lá que você vai saber quanto é o quilo dela. Super em conta. O link vai estar aqui na descrição, tá? Vou diluir essa soda em 100 ml de água. 100 ou 150 ml. Aí vocês que sabem, tá? Dependendo da bacia que vocês estiverem fazendo a sua receita. Show? Agora eu vou misturar muito bem até que a soda se dilua. Bernardo, como é que eu sei que uma soda é boa? Essa soda aí, ó. Colocou água, ela já dissolve na hora e não fica nada no fundo. Claro que ela vai ficar branca no começo, né? Isso é lógico. Mas depois que ela vai esfriando, ela vai ficando transparente, mas sem nada. Ela fica total transparente. Show? Isso é uma soda boa. Agora aquela soda que fica difícil de dissolver, com coisa no fundo, é porque tá cheio de sal grosso. Então fiquem ligados nisso. Agora eu vou misturar aqui o álcool e o óleo nessa nossa soda, tá? Pode colocar de uma vez só e misturando. Se a bacia for grande, não tem problema nenhum de espirrar ou de borbulhar nem nada. E vocês podem perceber que vai pegar ponto rápido, pelo menos o de vela. Ele escurece, fica transparente, depois ele clareia novamente. Olha como isso acontece rapidamente. Ó, fiquem prestando bastante atenção, não vou nem acelerar o vídeo nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tá escurecendo, só de estar misturando, ó. Escureceu, vai ficar um escuro, agora vai ficar transparente e vai começar a clarear. Esse é o processo da saponificação. Pode perceber que por cima ali, ó, já está criando umas películas. Isso já é o ponto de vela, mas hoje a gente vai fazer o ponto de traço. Mas quem já está adepto ao ponto de vela, pode fazer com ponto de vela mesmo, sem problema algum. Show? Agora vou acelerar o vídeo até chegar no ponto de traço. Dei uma boa acelerada, tá, gente? Mas também não demorou muito para pegar o ponto de traço, não. Demorou aí uns 3 minutos. Mas eu acelerei para não ficar de enrolação com vocês, que eu só vou falar coisas pontuais aqui para vocês que vão agregar na receita de vocês nessa ou em futuras receitas, tá? Ó, o ponto de vela nada mais é do que essa massa aí, tá? Quanto mais branca, melhor. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Açúcar refinado. Nessa técnica aqui que eu tô fazendo, se você quiser fazer com açúcar cristal, pode, porque vai entrar água quente e ele vai derreter, sem problema algum. Esse detergente é voltado para tirar gordura, arear a panela, deixar tudo brilhando. Então, o que vai entrar aí vai ser ingredientes para agregar nessa potência desse detergente. Vamos lá. O açúcar ele vai servir como uma glicerina para o seu sabão, para quando você for lavar a louça, não ficar com a mão ressecada.
Agora aqui eu estou colocando 2 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, ele vai servir para desengordurar, tá? Quem conhece o bicarbonato sabe que ele serve para isso. E o bônus dele é que ele também engrossa o seu sabão. Então tem um rendimento maior e também ele baixa o pH da sua receita. Agora eu acabei de adicionar a pontinha de uma colher de EDTA. Se você quiser em gramas, bota aí uns 5 gramas, que essa receita depois do descanso, ela vai render uns 6 litros. Ela coloca aí uns 5 gramas de EDTA que já está de bom tamanho, tá? Se quiser fazer igual a mim, pega só a pontinha da colher e coloca. O EDTA, ele vai servir como sequestrante, tá, de metais pesados que tem na água, fazendo com que seu sabão ele fique transparente, tira o perolado dele. Show? Agora vamos entrar com esse UOL, clorativo ou água sanitária, ou que boa, o que você tiver aí na sua casa. Vou colocar de início 100 ml dele, tá? Só para dar uma potência nele, tirar o cheiro de ranço e também para deixar ele mais claro, tá? Um detergente mais claro, não aquele detergente com cara de óleo velho. Show? Aqui eu já estou dando uma misturada para agregar os ingredientes, tá? E eu vou entrar com água fervendo. Lembrando uma coisa aqui para vocês. Tanto o açúcar, quanto o bicarbonato, quanto o EDTA, quanto o cloro, podem ser adicionados depois da água quente, tá? Estou adicionando antes porque eu quero que o sódio disso tudo faça a reação que está acontecendo aí com vocês, porque vocês estão colocando a proporção errada de álcool. Ou é álcool ruim, ou é álcool de baixa porcentagem, ou até mesmo álcool, sei lá, de muita porcentagem. Então, fiquem ligados aí, tá? Agora, antes mesmo de colocar água quente, eu também vou colocar o vinagre. Lembram que eu falei que vai ser um sabão de vinagre? Bernardo, para que serve o vinagre no sabão? A explicação vai servir para esse sabão e para todos os outros sabões, tá? O vinagre que eu estou usando é o vinagre de álcool, tá? 100 ml. Show? O vinagre, ele é anti-odor, tira odores fortes. Ele ajuda a eliminar manchas e descoloração de panelas, tá? Aquelas panelas manchadas. Ajuda também na remoção de resíduos de gorduras, tá? Da tua louça, da tua panela, o que for. E tem um bônus que ele faz com que a alcalinidade do sabão baixe, tá? Ainda mais o sabão que é feito de soda. Então ele vai descer um pouco o pH desse sabão. Bernardo, mas eu já vi que você já fez receita com vinagre para lavar roupa. Para que então você colocou e não lava roupa? Gente, o vinagre também é ótimo como um amaciante de roupas, tá? Por isso às vezes eu também coloco ele no sabão caseiro de lavar roupas. Explicadinho? Agora vamos para o erro aqui de vocês, que todo mundo fica louco, que acontece e ninguém sabe o que fazer. Essa semana mesmo já ajudei várias pessoas a consertar isso, tá? Vou entrar aqui com 500 ml de água fervendo, tá? Água fervendo. Vou adicionar água e quando eu adicionar água, vocês vão notar algo diferente, que geralmente não ocorre nas minhas receitas. Eu vou explicar o porquê. Por isso eu falo, não pulo vídeo, que eu mostro não só a receita, eu explico para vocês aprenderem, tá? Ó, tô misturando, o que tá acontecendo? Ele tá talhando, tá vendo? Tá vendo que tá criando uns gruminhos por cima? Tá talhado. Esse sabão específico, a proporção de álcool, de óleo e soda tá certo. O erro foi o que aí? O erro foi que eu coloquei bicarbonato, o cloro, tudo antes, tá? Isso aumentou o sódio da receita e quando eu coloquei água quente, talhou, tá? Mas muitas vezes, o que acontece com vocês? Vou dar até uma paradinha aqui no vídeo para explicar para vocês. Muitas vezes o que acontece? Não é por isso que ele talha. Às vezes é porque você colocou pouco álcool, ou álcool de má qualidade, ou uma soda ruim. Pode ter vários poréns que isso pode acontecer. Mas enfim, aconteceu isso em específico na hora que você colocou a água, ou subiu uma coisa gelatinosa,
ou subiu esse talhado, é porque ele tá pedindo álcool, gente. Pode colocar água que for, que não vai te talhar. É álcool que vocês vão colocar. Nesse caso aqui eu fiz de propósito, tá? Porque eu queria que isso acontecesse. Mas se você quiser seguir a receita à risca, você deixa para colocar tanto o bicarbonato quanto o cloro depois de você colocar água quente, tá? Você dilui em água e você coloca na sua receita. Eu coloquei antes porque eu queria que isso acontecesse. Mas tem gente aqui que gosta de seguir à risca a minha receita. Se você quiser seguir à risca a minha receita, só fazer isso aqui para consertar, tá? Você vai fazer o quê? Vai pegar mais álcool, como eu falei. Você vai começar a misturar muito bem. E você vai ver que é como se fosse uma mágica, gente. Ele simplesmente vai ficar transparente. Eu coloquei mais 100 ml de álcool. Parece que eu coloquei mais, mas não. É porque eu coloco fininho, tá? Descendo bem devagarzinho, porque o álcool às vezes demora para fazer efeito. Vai misturando e vai derramando álcool com delicadeza. Não coloca muito álcool, porque o álcool ele pode afinar demais o seu sabão e tirar a espuma dele, tá? Ó, pronto. Acabou o problema. Não precisa se estressar por conta disso, tá? Agora eu vou dar outra dica para vocês. Sei que o vídeo tá longo hoje, mas é porque eu quero explicar algumas dúvidas de vocês que vocês têm tanto lá no grupo de membros, quanto no de vendas, quanto aqui nos comentários. Muita gente me pergunta e às vezes não tem como eu ficar respondendo a mesma pergunta toda hora, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo completão para vocês explicando duas coisinhas, tá? O que tá acontecendo bastante, que o povo tá apavorado, que é primeiro do álcool, que acabou o álcool 70 e o 96 nos mercados. O povo tá usando etanol e isso tá acontecendo. E também o congelamento dos sabões. Bernardo, tá congelando meu sabão por conta do frio. Gente, sabão caseiro de óleo e soda vai congelar se você estiver numa região que tá fazendo muito frio, tá? Até que mesmo no Rio, onde é que eu moro, no Rio de Janeiro, fez aí uns, acho que 16 graus, deu uma congelada em alguns sabões, tá? Mas isso aí é fácil de resolver, como em outro vídeo eu mostrei para vocês. Mas eu quero passar uma dica para você se precaver, para que isso não aconteça com vocês, de você estar num lugar mais frio e estar congelando seus sabões, tá? Vou passar essa dica já para vocês. Primeiro, aqui eu coloquei 500 ml de água em temperatura ambiente. Vocês podem ver que o tempo que eu estava falando com vocês aqui, eu estava colocando bem aos pouquinhos para não talhar a receita. Tem gente que quer colocar muito rápido, aí talha a receita. Aí para destalhar já não é mais álcool. Aí é você pegar esse pouquinho de receita que você fez, que talhou, depois que você colocou a água muito rápido, levar para esquentar, que ela vai voltar ao normal. Voltou ao normal? Espera esfriar. Esfriou, aí você coloca mais água. Esse é o segundo conserto, tá? Coloquei esses 500 ml de água, tá? Já deu uma engrossada no sabão. Já ficou show, mas ainda tá quente por conta da água fervendo que eu tinha colocado. Mas antes de colocar mais água, vamos lá para a dica para vocês que moram em regiões mais frias. Vou deixar bem frisado aqui, tá, gente? Que eu tô cansado já de comentários nos meus vídeos. Ah, Bernardo, você tem que dar crédito pra fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal. Primeiro, gente, tem tanta gente que fica pegando minhas receitas aí, eu não fico pedindo crédito. E outra, essa receita aqui não é de ninguém. E essa dica que eu vou passar pra vocês aqui são os meus membros, tá? Que fizeram testes e passaram isso pra mim. E com eles funcionaram. Então, dica boa é dica repassada, tá? Então, os créditos que eu vou dar aqui são para os meus membros, tá? Um beijo para todos, que a gente sempre troca muitas mensagens no WhatsApp, trocando experiências de receitas, eu ajudando vocês a consertarem as receitas de vocês e tal. É muito bom ser membro. Quer ser membro? É apenas R$7 por mês e você entra pelo grupo de vendas. Só entra lá no grupo de vendas e me chamar no privado ou chamar algum ADM, tá? Que te colocam lá no grupo de membros.
Bom, gente, o que eu acabei de colocar aí na receita foi Amida 60, tá? Amida 60. Tem muita gente que fala, não, Bernardo, para você usar, bota buticlicol. Mas tem muita gente que está fazendo com buticlicol e o buticlicol não está segurando bastante. Aí testaram com a Amida 60 e está funcionando. Bernardo, qual é a proporção que eu vou usar de Amida 60 para a minha receita? O povo está utilizando 10 ml para cada litro de sabão que você fizer, show? Agora aqui eu tô colocando umas 500 ml de água, ela tá esbranquiçada aí porque eu usei o mesmo copo que tava a Amida. E lembrando a vocês que essa dica da Amida 60 no sabão para não congelar é uma dica boa, tá funcionando, mas também tem os seus poréns. Você que mora numa região que está fazendo temperatura muito baixa ou negativa, aí não tem sabão que aguente. Aí se você vende sabão, você troca para o industrial quando tiver essas temperaturas e quando voltar para a temperatura normal, você volta com o caseiro. Show? Acabei de colocar aqui na nossa receita mais um pouquinho de colorativo, tá? Só para dar mais uma clareada no nosso sabão, que eu tava achando a cor dele muito amarelada. Eu quero o amarelo assim para ficar um sabão neutro, mas não tão amarelo. E por último, mas não menos importante, vou adicionar uma colher de sopa de sal diluída em 500 ml de água. O sal vai servir como espessante, tá? Ele vai dar uma engrossada no sabão. E depois do descanso, esse sabão aí vai render no mínimo aí uns 6 litros, tá? Nessas proporções que eu passei para vocês. Lembrando a vocês que o EDTA e a Amida eu coloquei para mostrar para vocês a dica, tá? Mas não é obrigatório, é opcional. Se você não tiver, não tem problema. A Amida só vai servir para não congelar o sabão se tiver frio, e o EDTA ele só vai deixar o sabão transparente. Mas na proporção que eu passei a receita para vocês, não tem problema nenhum se você não usar o EDTA, tá? Porque não vai desandar. A única coisa que vai acontecer é que teu detergente vai ficar no mínimo assim com perolado, tá? Mas vai ser um detergente bom da mesma forma. Agora eu vou pegar o álcool, vou borrifar por cima dele para tirar um pouco da espuma, vou deixar ele descansando aí um pouquinho e volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, deixei por uns 30 minutinhos, olha o resultado. Ele tá com ponto de vela ainda por cima, porque ele tá quente ainda, ele vai engrossar muito, vai render bastante esse sabão. Mas olha a transparência dele. Gente, sabão maravilhoso para vocês fazerem aí. Eu vou fazer um teste rápido com vocês lá na minha cuba da pia para vocês verem que esse sabão é ótimo. Olha minha cuba aí, tá? Tá toda manchadinha e tal. Tava lavando louça aí, acabei de lavar a louça. Aí por último a gente sempre lava a pia, né? Aí vou aproveitar para lavar ela com a esponja de aço e esse detergente. Gente, fica ótimo, tira tudo que vocês possam imaginar. Esse detergente tira até a alma se for preciso. Sempre faço essa brincadeira, né? Enfim, gente, fica maravilhoso. Se você quiser ser um saboeiro de primeira, aprender todas as técnicas, tudo que eu faço, receitas de cloro, amaciante, desinfetante, vários sabões em barra, glicerinado, gente, tem de tudo. Só entrar no meu curso. Vou deixar até dia 31 agora desse mês, a gente tá no mês de julho, até dia 31 tá com 50% de desconto. Então corre para você pegar esse descontão de 50%, gente. É muito desconto, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do curso. Agora eu vou acelerar o vídeo aqui para mostrar para vocês o resultado, tá? Para vocês verem que eu não fiz nada além disso. Gente, lembrando, se você gostou do vídeo, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E outra coisa, deixa um comentário aqui, nem que seja um coraçãozinho, para o YouTube entender que você gostou do vídeo para recomendar mais vídeos assim para você, tá bom? Tô acabando de lavar aqui, olha a diferença, gente. Sem comparação, né não? Então, a receita de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!